Olá, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a palavra de Deus dominical. Estamos celebrando o 14º domingo do tempo comum. Veremos a vocação do profeta a partir da experiência do profeta Ezequiel e da experiência do profeta Jesus no Evangelho. Ambos são recusados pelo seu povo. E veremos também as dificuldades do apostolado de Paulo. Veremos que Paulo passou por grandes dificuldades, que ele chama de espinho na carne, a fim de torná-lo humilde no seu apostolado. Meditemos com alegria a santa palavra de Deus. Se você está vindo aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe com todos aqueles que gostam de meditar a palavra de Deus. Na primeira leitura, nós temos Ezequiel capítulo 2, versículo 2 a 5. O profeta Ezequiel foi um sacerdote que exerceu a profecia em meio ao povo de Israel que foi exilado na Babilônia. Vale ressaltar que foram os líderes, foi a elite de Jerusalém, a elite de Judá que foi exilada para a Babilônia, ficando na terra de Israel apenas os pobres e oprimidos, né? Então ele vai acusar, ou seja, Deus por meio do profeta vai acusar que estes que governavam o povo de Israel é uma casa de rebeldes, filhos de cabeça dura, coração obstinado. Foi por culpa deles que veio a desgraça do exílio, da destruição de Judá, e agora todos, tanto a elite quanto o povo pobre, estão pagando o preço do exílio babilônico, né? Então veja, são uma causa de rebeldes, mas saberão que há um profeta no meio deles. Então o que acontece? Qual que é a missão do profeta? O profeta ele tem três missões. A missão primeira do profeta é anunciar o projeto de Deus, a palavra de Deus. A segunda missão do profeta é denunciar a infidelidade das pessoas em relação a esta palavra de Deus que foi anunciada. E seja quem for, rei, sacerdote, falso profeta ou povo simples de modo geral, o profeta verdadeiro, ele acusa o povo dos seus pecados, chamando-os à conversão. E quando sobrevém a desgraça, o castigo pela desobediência, quando as coisas dão ruim para todo mundo, dizendo assim no popular, o profeta consola, portanto, o povo. Foi essa a missão do profeta Ezequiel lá no exílio da Babilônia, consolando aquele povo que foi levado embora, dizendo que em breve eles voltariam, que haveriam de reconstruir o templo, que Deus derramaria o Espírito Santo, os purificaria dos seus pecados para que eles pudessem voltar para a terra de Israel. Então, por isso que as pessoas não gostam de ouvir o profeta, porque o profeta muitas vezes não tem uma palavra consoladora, mas tem uma palavra de exortação, de correção, de chamada de atenção. E venhamos e convenhamos, ninguém gosta de ter a sua orelha puxada, de ter a sua consciência desperta. Pois se na primeira leitura nós temos essa experiência do profeta Ezequiel, no Evangelho, que é o texto paralelo, Marcos capítulo 6, versículo 1 a 6, nós temos a mesma coisa em relação a Jesus. Ou seja, Jesus está na sua terra, Jesus está na cidade de Nazaré, começou a ensinar na sinagoga e todos começaram a questioná-lo, né? De onde que vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro, não é ele o carpinteiro, filho de Maria? Seus irmãos não moram aqui conosco? Então, pelo fato deles conhecerem a origem de Jesus, eles desprezaram Jesus. Desprezaram Jesus, não acolheram a palavra de Jesus e não reconheceram em Jesus um porta-voz de Deus, alguém que trazia para eles a palavra de Deus, alguém que trazia para eles a palavra de Deus, a chamada de conversão de Deus e o consolo de Deus para o povo, né? Então é muito dura essa frase. Um profeta só é desprezado na sua terra, entre seus parentes e sua casa. E na terra de Nazaré, ele não pôde fazer muitos milagres, muitos sinais. Por quê? Porque o seu próprio povo, sua própria família, seus próprios parentes não acreditaram nele. Pois muito bem, o povo diz assim: santo de casa não faz milagre, né? Pois é daí que vem essa expressão, esse ditado popular, é dessa experiência bíblica. Que venhamos e convenhamos, é uma experiência que não deveria ser assim. Por que que
Se alguém de fora diz, exorta a correção do povo, as pessoas escutam, e por que que os santos que estão dentro de casa muitas vezes não são escutados pelos seus? Há que se perguntar, há que se questionar sobre isso. Será que nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, há pessoas santas, idôneas, que dão testemunho coerente da fé, que muitas vezes nos exortam, nos chamam a atenção, têm uma verdadeira palavra de profecia, e será que nós ouvimos essas pessoas? Lhes damos créditos? Ou será que nós só damos créditos para aqueles que aparecem nas redes sociais, os influencers católicos, que muitas vezes estão com um magistério totalmente distoante do magistério da igreja de hoje, do magistério do Santo Padre Papa Francisco? Há que se perguntar sobre isso. E falando nisso, o próprio Papa Francisco pode ser um exemplo desse profeta, porque ele tem falado tanto para o mundo, tem falado tanto para a igreja, e quem é que o escuta? Muitas vezes são pessoas que não são cristãs, pessoas que não são católicas, que muitas vezes muito mais valorizam a palavra do Papa Francisco do que o próprio povo cristão, do que o próprio povo católico. Há que se pensar sobre isso. E por fim, na segunda leitura, nós temos esse trecho, né, da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10, onde ele vai dizer assim: para que a grandeza das revelações não me orgulhe, foi-me deixado um espinho na carne. É interessante essa palavra espinho. No texto grego não aparece a palavra espinho, mas aparece uma palavra muito pior. Aparece a palavra em grego skolops, que significa estaca. Então, não é algo que dói pouco, é algo que dói muito, é uma estaca na carne, para que ele não ficasse orgulhoso. Por 3 vezes ele pediu a Deus que o afastasse disso que o fazia sofrer, e Deus não o afastou, dizendo que basta-te a minha graça, porque na fraqueza que se manifesta o meu poder. Pois muito bem, do que se trata esse espinho na carne, essa estaca na carne? Vá saber. Os exegetas não chegaram a um consenso sobre o que significa. Fato é que é uma situação existencial na vida de Paulo, que ele experimentava, que lhe causava grande dor, e ele viu uma leitura espiritual disso daí. É uma situação que foi lhe deixada, lhe foi proporcionada para que ele não ficasse orgulhoso do seu ministério, orgulhoso do seu apostolado. Assim também, as dificuldades que a gente tem na nossa vida, no nosso apostolado, na nossa missão evangelizadora, na nossa própria vida pessoal, deve nos fazer mansos e humildes, né? Porque o grande pecado do orgulho, de querer ser o centro de tudo, o pecado da vaidade, de ser o centro das coisas e de ser senhor de todas as coisas, muitas vezes pode bater à porta do nosso coração. E nessa experiência, Paulo experimenta que o sucesso pastoral deles deve-se à graça de Deus e não ao mérito próprio. Então, peçamos ao Senhor, nesse 14º domingo do tempo comum, a graça de escutar os profetas que estão ao nosso redor e a graça da humildade. Se porventura nos sobrevier dores e sofrimentos, tribulações, que isso nos faça humildes diante da vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossos parceiros da evangelização, nossos queridos rádio ouvintes e você que nos acompanha pela internet. Nós estamos divulgando a nossa peregrinação para a Terra Santa do dia 12 ao dia 20 de maio do ano que vem. Maiores informações pelo telefone 035 9845 6167, tratar com Kelly Mello. Seja muito bem-vindo à nossa peregrinação, seja bem-vindo ao nosso canal. Que Deus te abençoe de sempre e nos conceda um santo domingo. Até o próximo programa, o Pão da Palavra. Se Deus quiser. Tchau, tchau.